Então, hoje, num clique, numa tomada de decisão, ele tem o preço de 40, 50 agrônomos que servia ele. Olha o poder de compra que esse cara ganhou. Mas quem que está atendendo? Para quem que ele vai dar a palavra final? Acho que isso que nós temos que colocar no nosso time para entender essa jornada, para entender como atender esse agricultor. E um pouco, né, de toda essa dinâmica para vocês, acho que fica 10 pontos aqui para a gente estar de olho, né, para nós aprendermos sobre o que vai mudar. Primeiro, né, forte proposta de valor de serviços. Né? Eu acho que nós vendemos um fungicida, mas nós não vendemos fungicida, nós vendemos o controle de doenças, nós vendemos a sanidade, nós vendemos a produtividade. Eu hoje aqui, eu não vendo uma máquina, eu vendo a tecnologia que está na máquina. Eu falo para o meu time, pô, ferro por ferro, tem várias marcas aí, mas olha a tecnologia que a gente está entregando para o agricultor. As minhas receitas têm que ser muito maior em serviços e peças do que na máquina que eu vendo. Quantas empresas estão preparando para isso, né? Quantas empresas estão fazendo isso de oferecer o melhor serviço para esse agricultor? Quando você vê, né, a formação de pools de compra, né? Por que pools de compra cresceu tanto no Brasil? Tem duas razões que pools de compra cresceu no Brasil. Uma que o agricultor não aguentava mais o desgaste de ficar comprando, recebendo tanta gente. E o segundo, ele viu diferenciação naquele cara que fazia o pool de compra, na assistência técnica, na logística, no guardar produtos para ele. Olhe nas suas regiões e como esses modelos de negócios que estão calçados em serviços cresceram. Aquele cara que ficou focado só em produto, cada vez mais diminuiu. Tanto que a maior fraqueza, né, do sistema de distribuição, quando veio os grandes, foi isso. Veja quantos negócios surgiram em volta da distribuição de insumos. Surgiu serviços de agricultura de precisão, surgiu serviços de logística, está surgindo serviços de aplicação aérea, está surgindo serviços de aplicação de drone. E tudo isso o distribuidor ficou fazendo o quê? Ficou olhando venda de produtos e dando crédito para o agricultor. Quem olhou o agricultor, entendeu a jornada e viu que o que diferencia é serviço, conseguiu extrair mais valor desse agricultor. O segundo, né, a tecnologia. Cara, o agricultor nosso, ele é muito tecnificado. 98% dos nossos agricultores usam smartphone. E qual que é a tecnologia que ele mais se identificou, que ele mais usou? Foi o WhatsApp. Por quê? Porque é simples, fácil e barato. Quantas vezes a gente está oferecendo tecnologia para o agricultor que são complicadas, que são burocráticas, que são difíceis de implementar? Né? Eu vejo hoje o Brasil tem 1.587 agtechs, startups. Pô, quando você vê as soluções que ele quer, o agricultor vai ter que usar uns 10, 8, 10, uns 10 aparelhos para todas essas tecnologias que estão chegando para ele. Vai ganhar essa corrida quem for igual o WhatsApp. Quem for simples, quem for barato, quem for rápido, quem mostrar agilidade. Todas essas tecnologias que vêm e que fazem isso para o agricultor estão saindo na frente. Então, nos seus negócios, né, nessas tendências que a gente está falando, pense na tecnologia, mas pense na tecnologia simples, na usabilidade dessas tecnologias. O terceiro é a inteligência de dados, né? Hoje nós temos dados para todo lado, né? Eu vejo quando a gente instalou CRM, que era uma ferramenta nova, e a gente usava CRM, só que qual era o problema? A gente não voltava os dados do CRM, nem para o agricultor, nem para aquele cara que estava colocando informação. Quando eu falo inteligência de dados, né, eu gosto muito, eu falo assim, pô, por que que mídia social, rede social é o melhor CRM do mundo? Porque além de eles capturar esses dados, você atualiza eles, né? Se você desquitar hoje, se você divorciar hoje, você vai lá e você já muda seu status na mesma hora. Quando a gente tem um CRM que é alimentado por outra pessoa, é muito difícil fazer isso. Então, quantas empresas estão usando, né, essa inteligência de dados para fazer previsão, para dar insight, para fazer o que o agricultor está fazendo? Eu tenho um exemplo hoje, né, de usar. O Rally da Safra, ele apontou no Mato Grosso do Sul uma, uma safra de 68 sacos por hectare de milho. Eu tenho aqui 1.500.000, 1.100.000 hectares conectados, ou seja, 1.100.000 hectares que eu sei as informações das máquinas, como ela está colhendo. Até agora, né, desses 1.100.000, eu consigo extrair os dados que o agricultor usa certinho de 200.000 hectares.
Eu já colhi 10 mil hectares essa safra. A produtividade média dos agricultores que eu atendo está sendo 61 sacos por hectare. O Rally da Safra está fazendo toda uma estimativa. Eu já tenho em tempo real quanto que eu estou colhendo. Imagina essas informações na hora que eu disponibilizar para o agricultor. Na hora que eu oferecer para os agricultores quais são os híbridos que ele está colhendo mais. Quais foram os híbridos que mais se resistiram a esse tempo que eu tenho. Então, dados é muito importante. E quantos das empresas de vocês, o quanto de vocês estão pensando nisso? Em pegar todos esses dados, mas mais do que pegar esses dados, é transformar esses dados em informação. Né? O que a gente está vendo no mundo muito, né? Chat GPT, inteligência artificial, o segredo nosso não vai ser mais dar as melhores respostas. O segredo nosso vai ser fazer as melhores perguntas. Vai se adaptar nesse novo mundo quem faz as melhores perguntas, quem consegue concatenar todos esses dados e consegue oferecer para o agricultor informações em tempo real para que ele tome a melhor decisão possível. Visão a longo prazo, né? Eu sempre falo, nós vamos falar de estratégia, mas quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, empresas que não têm essa visão a longo prazo, que você vive, né? A gente viveu, vocês estão vivendo, nós vivemos 5, 6 anos de uma agricultura farta. Qualquer cara que tivesse um produto, no mínimo razoável que tivesse, ele cresceu 10, ele cresceu 20, ele cresceu 30, ele dobrou o tamanho do negócio dele. E agora? Quem tinha estratégia sabe que o agronegócio é cíclico, sabe que nós vamos ter tempos bons e tempos ruins. E as empresas que não tinham estratégia? Eu sempre falo que as empresas que não têm estratégia é como nós dançando caipira, quando dançando festa junina, né? Olha a cobra, olha a ponte que a gente vai e volta ao mesmo tempo. Então, não saber, não ter essa visão a longo prazo, não fazer planejamento é o principal ponto de cair, né, nessas empresas. Então, você vê empresas que crescem quando todo o mercado cresce e que demitem todo mundo quando o mercado está caindo. Você sabe, de olhar os movimentos das empresas, você consegue identificar empresas que têm planejamento ou que não têm. Esse, para mim, é o ponto principal, né, para nós que estamos com empresa. Cara, aquele agrônomo, aquele vendedor que é transacional, ele vai sair do negócio, porque a comoditização vai tirar ele do jogo. Você imagina aquele vendedor que sabia vender glifosato. O tanto de glifosato que o agricultor já aprendeu a trabalhar. O tanto de empresas do glifosato que o agricultor tem acesso. O que vai fazer esse agricultor ouvir, né, o Luiz Gustavo, ouvir o Ítalo sobre glifosato? Cara, se esse cara não conhecer, se esse cara não for consultivo, o agricultor vai no site e vai comprar isso pelo WhatsApp. Então, fazer o nosso time ser mais consultivo, fazer o nosso time ser mais conhecedor, é o grande desafio para nós como gestores aqui. O quarto, né, desenvolver segmentação. Né? É o que eu falei, pô, você tem agricultores, imagina, eu falo para o meu time, eu tenho que cuidar de 75% dos agricultores da minha região. Porque 25% daqueles caras que gostam de inovação, que gostam de marca, vai comprar a marca John Deere sem eu fazer nada. Então eu tenho que desenvolver ferramentas para atrair aquele cara que gosta de preço, para aquele cara que gosta de conveniência, para aquele cara que gosta de relacionamento. Uma matriz simples, né, como essa daqui, eu dividi os agricultores em participação de mercado e tamanho, para saber qual que era meu foco de cliente. Nessa lista aqui, aqueles clientes que abaixo de 30 alqueires, o meu time gastava muito tempo e visita para esse cara. Só que esse cara não era o foco. Esse cara eu tinha que montar uma célula digital, montar planejamento de visita, fazer ele visitar, mas com planejamento. O foco tinha que ser aquele agricultor entre 30 a 3 mil alqueires, que era o foco do nosso trabalho. E o acima de 3 mil tinha que ser uma venda mais transacional. Então, entender segmentação, entender comportamento, né, é básico hoje para a gente fazer um melhor atendimento. O sétimo, né, usar ferramentas, a tecnologia. Hoje, nós agrônomos, nós veterinários, nós zootecnistas, nós dispomos de equipamentos que permitem a gente ser mais assertivo. Né? Quando eu me formei, eu tomava a decisão baseado em quê? Baseado em conhecimento prévio ou instinto.
Hoje nós temos tecnologias como essa, né, que é uma startup chamada Six Grain, que nos dá a produtividade em tempo real comparado com os 5 anos, né, que, que tem de produtividade. Então, quando você vê essa linha mais forte, é a produtividade em tempo real. Então, você está estimulando aqui, nesse tempo, que ela ia produzir 5,6 toneladas por hectare. A linha está dentro da curva dos 5 anos passados. Se essa curva saiu, que tipo de atitude você pode tomar? Né? Que tipo de produto, né, um nutriente foliar, que tipo de produto você pode ajudar o agricultor a voltar para as curvas? Coisas que nós não tínhamos. Então, hoje tem várias startups, várias tecnologias que estão ao nosso dispor, que nós temos que usar cada vez mais. A proposta de valor, né, de cobrar um preço justo, né, quando eu falo de cobrar por assinatura, de cobrar por que preparar o agricultor, né, eu acho que o grande segredo aqui é como nós fazemos para aumentar o custo de saída do agricultor. O que nós temos que fazer para fazer isso? Eu dou um exemplo, né, uma vez me perguntaram, eu fui fazer uma palestra para uma cooperativa, e uma das cooperativas falou, qual que é o maior desafio que uma cooperativa tem hoje? Eu falei para ele, o maior desafio que a cooperativa tem hoje é a nova geração, porque a nova geração ela troca de, a nova, ela não se ela não se apega ao custo de saída. Nem eu sou usuário do Banco Itaú. Eu tenho a minha agência no Itaú em São Paulo, cara, há mais de 20 anos. Eu não troco de agência porque dá um trabalho para caramba. Então os caras conseguiram me amarrar. Só que a minha filha, ela não está nem aí. Ela tem o C6, se ela não gostar do C6, ela vai para o Nubank. Se ela não vai, se ela não gostar do Nubank, ela volta para o Itaú. Ela não tem esse apego. Então, para nós, desenvolver esses custos de saída é o maior desafio que nós temos para essa geração que está chegando. E tem uma coisa, né, que eu sempre falo, né? Nós somos privilegiados que o agricultor brasileiro ele está ficando mais jovem a cada ano. Se você pegar 3 anos atrás, a média do agricultor brasileiro era 51 anos. Hoje, a média do agricultor brasileiro é de 48 anos. Ao contrário dos Estados Unidos, Argentina e Europa, onde o agricultor está ficando cada vez mais velho. O nosso agricultor ficando cada vez mais jovem, o que você tem que fazer para agradar ele é muito maior. Ele não se apega tanto a relacionamento, ele não se apega tanto a conveniência, ele se apega à tecnologia. Então você tem que oferecer isso para ele. Então, na cabeça nossa, né, como marqueteiro, como fazer planejamento, cara, nós temos que pensar: a idade desse agricultor está ficando cada vez mais jovem. O que eu posso fazer de diferente do que eu fazia para os pais desse cara que vão prender ele com a minha empresa? Que é um pouco desse negócio, né, de custo de saída, né? Como que a gente pode criar o custo de saída para esses agricultores de fazer toda essa servitização. E o 10, né, nunca perder, num planejamento, nunca perder de vista é, os principais fundamentos, né? Eu gosto muito disso daqui, né? É, bons produtos, excelência em processos, gerenciar o risco, fazer uma forte geração de demanda, ter foco no cliente e ter as melhores pessoas, né? E sempre medir. Vocês vão ver que no planejamento que nós vamos fazer de marketing, se a gente trabalhar esses 6 pilares, né, cara, dificilmente a gente erra no nosso planejamento.